Voltamos, pessoal, e agora nós vamos continuar, então, com o que a gente estava discutindo anteriormente. A gente estava falando da importância que a biossegurança tem, não apenas para o trabalhador, para o seu cliente, mas também para a sociedade. E agora a gente tem que pensar uma coisa sobre a questão dos salões de beleza, os centros de estética relacionada à biossegurança. Quando a gente vai num dentista, quando a gente vai numa clínica médica, ou quando a gente vai num posto de saúde, claro, num posto de saúde bom, né? Não qualquer posto de saúde, porque tem uns aí que, pelo amor de Deus. Mas enfim, o que a gente vai olhar, né? A gente sempre repara para ver se o lugar está limpo. Em geral, essas clínicas de odontologia, clínica médica, são bem limpinhos, tem um cheiro característico, é tudo branco. Mas e quando você vai num salão de beleza ou numa clínica de estética, como é que é? Em geral, é limpo também, é verdade. Mas a clínica de estética, ela não tem, digamos, o mesmo rigor que tem, então, uma clínica odontológica ou médica. Quando a gente chega nesse tipo de clínica, o que a gente vê? A gente vê pessoal mais à vontade, né? É um ambiente mais descontraído, é um ambiente muitas vezes mais colorido, porque como é um ambiente assim que puxa para a beleza, ele precisa chamar atenção, e muitas vezes é aí que está o perigo. Por quê? Porque a gente se deixa enganar por essa aparência inocente dos salões de beleza. Claro que num salão de beleza você não vai ter exatamente o mesmo potencial de transmissão de doença em relação a uma clínica médica, porque na clínica médica as pessoas já estão doentes, elas estão com alguma doença, muitas vezes uma doença infecciosa que pode ser transmitida. No salão de beleza, claro, as pessoas que vão até esse local, em geral, têm uma saúde um pouco melhor. Elas não estão necessariamente doentes, mas ainda assim elas podem ser vetores de alguma doença que pode ser transmitida no salão de beleza, e justamente ao risco no salão de beleza, porque é onde a gente acaba se descuidando mais. Justamente porque a gente se deixa enganar por essa aparência inocente do salão de beleza, né? A gente não vê seringas, a gente não vê esses equipamentos que a gente costuma ver em clínica odontológica, que pode propiciar aí uma transmissão de doenças. Mas na clínica de estética, infelizmente, a gente também tem o risco da propagação de doença, porque nas macas ficam os fluidos corporais, nos equipamentos, na espátula, né, e assim por diante, fica fluido corporal, pele, resíduo da pele, e isso já pode ser o suficiente para a gente ter a transmissão de doenças. Então a gente não pode se deixar enganar por esta aparência inocente dos salões de beleza. Outro ponto muito importante em qualquer quadro de biossegurança, e aí é uma questão individual, é a vacinação. A vacinação tem que estar em dia. A vacinação, ela é uma forma da gente se manter protegido contra doenças infecciosas, e também é para a gente proteger as outras pessoas. Porque muitas vezes, quando você não tem a vacinação, você pode adquirir aquele agente patogênico, e esse agente patogênico pode ser transmitido para uma pessoa que não está devidamente vacinada, ou não está devidamente protegida, ou é uma pessoa suscetível a adquirir uma determinada doença. Por isso é importante que a nossa vacinação esteja sempre em dia. E agora é importante que vocês observem essa tabela que nós vamos colocar aqui, porque nós vamos mostrar quais são as vacinas que a gente tem. São essas aqui. Quando nós temos a idade de 20 a 59 anos, nós temos que ter vacinação de, veja aqui, hepatite B. A hepatite B a gente deve tomar pelo menos 3 doses nessa faixa de idade de 20 a 59 anos, que é a faixa de idade que acredito eu que a maioria de nós estamos. Temos também a dupla tipo adulto, ou DT, que ela é para difteria e tétano, que a gente tem que tomar a cada 10 anos. Tomar a cada 10 anos também a vacinação de
Febre amarela. Nós vimos recentemente que nós tivemos surtos de febre amarela no estado de São Paulo. E também a tríplice viral que a gente toma uma vez nessa faixa de idade, que é contra sarampo, cachumba e rubéola. Rubéola é uma doença aí muito importante para a gente ter em mente, porque é aquela doença que é problemática para gestantes. Visto isso, então, nós vamos discutir aqui um pequeno tema, que são as adaptações que a biossegurança sofre. Fica a pergunta, então, a biossegurança, as normas, as leis de biossegurança, elas são uma coisa fixa, que não mudam nunca? Não, né? Essa resposta é bastante fácil da gente responder, porque a gente basta observar o nosso cotidiano. Vamos pegar o exemplo da pandemia de gripe H1N1 que a gente teve. Quem aqui é um pouco mais velho, talvez lembre que antes dessa pandemia, a gente ia em restaurante e pegava comida ali no buffet, pegava comida sem muita proteção. Não se exigia aquele vidro para proteger a comida. E teve uma coisinha bem importante que surgiu depois da pandemia de gripe H1N1, que foi o famoso álcool gel. Hoje todo mundo tem o álcool gel na bolsa, mas tem outra coisa também. Em muitos locais, como restaurantes, o álcool gel é obrigado por lei. Ele é uma adaptação necessária na biossegurança por causa de um evento que aconteceu no passado. Então a biossegurança ela muda conforme o tempo, ela sofre adaptações. Então nós tivemos aí um exemplo de uma mudança. Hoje o álcool gel em estabelecimentos como restaurante, lanchonetes, ele é obrigatório, coisa que não era antes. Mas também existem aquelas adaptações que são não oficiais. Por exemplo, basta esquentar um pouquinho, chegar o verão, a primavera, e a gente já faz o que em casa? Corre colocar tela. Para que a gente coloca a tela? Para não entrar mosquito. A gente não quer que o mosquito entre por quê? Primeiro, porque ele incomoda, atrapalha a gente para dormir, fica zumbindo no ouvido, mas ele também é um transmissor de doenças, e a gente coloca justamente para prevenir a transmissão de doenças. Mas não existe lei nenhuma que manda a gente colocar tela em casa. A gente coloca porque a gente quer. Isso é o quê? Isso é uma adaptação informal da biossegurança, mas não deixa de ser um procedimento de biossegurança. Então isso é importante que fique claro. Biossegurança, ela é um conjunto, então, de normas, mas também de técnicas ou de procedimentos que nós podemos fazer mesmo sem estar numa norma, para nossa proteção, para evitar a transmissão de doenças. Então, nós finalizamos essa parte por aqui. Vamos dar um tempo agora para assimilar melhor esse conteúdo e nós vamos continuar a seguir falando sobre a natureza dos micro-organismos, que é importante entender a natureza deles para que a gente entenda como nós vamos combatê-los.